Hoje, no dia 3 de agosto de 2023, o Ministério Público Federal mandou algumas recomendações para a FGV, que organizou o concurso da Receita Federal, e para o secretário da Receita Federal também. Essas recomendações visam que a FGV e a Receita tomem algumas atitudes com relação ao concurso. O que isso significa? Significa que o Ministério Público está dizendo, olha, essa é uma forma amigável da gente resolver a situação, senão seremos obrigados a judicializar. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. E se você fez essa prova, sua vida está ainda mais bandida porque o bicho está pegando. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma analisada aqui nos considerandos, né, nos itens que foram elencados pelo MPF, basicamente uma leitura. Cortei só algumas partes que não são importantes e ao final dou minha opinião sobre tudo isso, o que você pode esperar no andamento dessa situação toda. Então, como eu falei, o Ministério Público Federal nos procedimentos preparatórios, então eles já têm toda uma movimentação nesse sentido e estão entrando, ao meu entender, em contato com a FGV de uma forma a resolver isso sem a necessidade de judicializar. Bom, e aqui vem uma das maravilhas do serviço público, que é o tal do considerando. Eu adoro considerando. Você pega um auto de infração, tem vários considerandos. Mas vamos lá. O que eles falam nessa primeira parte? Eles estão com esse procedimento preparatório instaurado, ok, para verificar certas supostas irregularidades no concurso, para auditor fiscal e para analista, e aqui eles trazem um subitem do edital que traz a quantidade de correções, quantidade de vagas dos dois cargos, de auditor e de analista. Então, no total, são 230 para auditor, 469 para analistas. Isso é um dado preliminar. Em seguida, eles mencionam a quantidade de discursivas que serão corrigidas, que será de 3 vezes o número das vagas para cada cargo, no mínimo. Então, está no edital, no mínimo tem que corrigir 3 vezes o número de vagas. E essa informação é importante. Nos daria, aqui cortaram o total, mas na ampla concorrência, 516 vagas, 516 discursivas corrigidas, PCD 36, negro 138 e analista está aqui embaixo também. Esse é o número de 3 vezes o número de vagas. Ok? Bom, aí começa a analisar um pouquinho o edital. Quantidade estipulada para candidatos negros ou pessoas com deficiências, e o edital diz que não será revertida para ampla concorrência na hipótese de ausência de aprovados suficientes. Então, o edital falou, se para a discursiva não tiver número suficiente de correções para cotas, essas discursivas que deixam de ser corrigidas, né, que ficam sobrando ali, faltando na verdade, elas não serão acrescidas ao número de discursivas corrigidas da ampla concorrência. Isso é o que diz o item, e será famosíssimo neste vídeo esse item, o item número 9.7.3.2. Tá? Ele diz que não será revertido para ampla concorrência. Há um pequeno problema nisso aqui, chegaremos lá. Bom, qual é o problema? A Lei 12.990 de 2014 reserva aos candidatos autodeclarados pretos ou pardos 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos. Ok? O artigo 3º estabelece que os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com sua classificação no concurso. Então, uma pessoa está concorrendo nas cotas para negros, se ela tiver pontuação suficiente, ela deverá concorrer na ampla concorrência. O efeito disso é que libera uma vaga na cota de negros e isso, dessa forma, você aumenta a inclusão de negros no certame. Esse é o espírito da coisa e está escrito aqui na lei com todas as letras. Ok? Então, considerando que a regra editalícia, a regra do edital, inserida no 9.7.3.2, que diz que não reverte, aparentemente, com muita humildade, né, aparentemente viola normas do ordenamento jurídico brasileiro, o qual preconiza que, na hipótese de não haver número de candidatos negros aprovados suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas
para a ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação. Então, a lei diz que serão revertidas. Ok? Nisso, o MPF observa também que alguns dos candidatos inscritos em ambos os cargos, embora tenham alcançado o mínimo exigido na prova objetiva, não avançaram para a segunda fase da primeira etapa, haja vista que suas provas discursivas não foram corrigidas em razão do item tal. Ou seja, há candidatos prejudicados. Por quê? Porque há candidatos nas cotas de negros que têm pontuação para ampla concorrência, mas eles não foram migrados para ampla concorrência. Eles continuaram ocupando as duas vagas. Ocupam na ampla e ocupam na cota de negro. Resultado disso é que você tem pessoas que estão de fora da ampla concorrência, que não tiveram sua discursiva corrigida por não ter havido esse remanejamento. Outras irregularidades foram apontadas pelos candidatos, as quais refletem o número final de aprovados na prova objetiva, consistente na correção das provas de 11 candidatos com deficiência que também figuraram na ampla concorrência. Contabilização de 3 candidatos que pertencem ao mesmo tempo às listas reservadas para negros e PCDs. Provas discursivas foram corrigidas em número inferior ao previsto na tabela inserida no edital. Lembra daquela tabelinha que mostrava o que era, qual era a quantidade de 3 vezes o número de vagas? Pois é, no final das contas, houve um número inferior àquele estipulado no edital para a quantidade de discursivas corrigidas. Então o povo está reclamando, não corrigiram o número mínimo que está no edital, que foi contratado e que é obrigatório. Então existe um número mínimo de discursivas a serem corrigidas, né, obrigatoriamente, não um número máximo. Pessoas com deficiência estão sendo contabilizadas indevidamente ao mesmo tempo, tanto na ampla concorrência quanto na lista de PCDs. E que negros também estão incluídos ao mesmo tempo nas listas de negros e de PCDs. Situação que reduz o universo de provas discursivas a serem corrigidas, foi o que a gente falou. E aqui, aquele tapa de luva de veludo, e eu vou ler porque eu acho legal isso aqui. Considerando que, ouvida no procedimento preparatório tal, a Fundação Getúlio Vargas não se manifestou circunstanciadamente sobre todos os fatos alegados pelos candidatos. Sim, a gente já apresentou aqui e diversos candidatos entraram com pedidos, com e-mails, com ofícios e com tudo mais, e a FGV simplesmente ignorou. Limitando-se a alegar superficialmente que o percentual de 20% das cotas para candidatos negros está previsto no edital, que o número de provas discursivas corrigidas cumpriu fielmente a previsão editalícia, que não há previsão normativa que determine a ampliação do número de correções de provas discursivas na hipótese de indeferimento ou ausência na etapa de identificação, que não existe nenhuma ilegalidade no concurso, né, que é para resumir assim, toda a série de argumentos da FGV. Ela disse basicamente que está tudo certo e que ela não fez nada errado, em vez de responder item por item as alegações dos concurseiros. Então, o MPF diz que, na prática, pode estar havendo preterição indevida ao grupo de candidatos aprovados na ampla concorrência. Sim, aparentemente eles estão sendo prejudicados, já que a banca está aplicando o item 9.7.3.2, ou seja, na ausência de candidatos e tal, de cotistas, não será revertida para a ampla concorrência. A banca está aplicando esse item do edital. Isso contraria frontalmente a regra do artigo 3º da Lei 12.990. A lei diz, na hipótese de não haver número de candidatos negros aprovados suficiente para ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência. Ok? Tem uma coisa que ele fala mais à frente, não vou falar agora não. Tá aqui. A banca poderia, se ela quisesse dar o trabalho, dizer que, olha só, beleza, a lei fala que as vagas remanescentes serão revertidas, mas para preencher discursiva, isso não é vaga. Isso é um procedimento de meio de caminho ali. Mas existe jurisprudência dos tribunais superiores dizendo que deve-se observar a Lei 12.990 em todas as etapas do concurso. Ou seja, tem que haver a reversão em todas as etapas. A legislação regulamenta as cotas em concursos públicos, deve ser observada em todas as fases do concurso.
garantindo que todos os candidatos tenham condições isonômicas de disputarem entre si e assegurando a proporcionalidade das listas em cada uma das fases. Tudo isso posto, feitas todas essas considerações, todos esses considerandos, o MPF resolve recomendar, isso aqui é uma palavrinha muito mais forte do que ela parece, mas o MPF está recomendando ao secretário da Receita Federal e à Fundação Getúlio Vargas a adoção de providências imediatas para dar cumprimento ao disposto na Lei 2.990, ou seja, que as vagas remanescentes de candidatos negros e PCD sejam devidamente revertidas para ampla concorrência, determinando-se assim o incremento das correções. Qual que é o resultado disso aqui? Se você fizer a reversão das vagas, você vai ver, por exemplo, que a nota de corte de auditor, salvo engano, que estava em 87 pontos, cairá para 86 pontos. Todo mundo empatado com 86 entrará para ter discursiva corrigida. Isso vai impactar a vida de dezenas de candidatos, para auditor e para analista. Eu esqueci a nota de corte de analista, mas acontece a mesma coisa. Então, dezenas de candidatos estão sofrendo com essa situação, estão sendo eliminados do concurso por conta da banca não estar observando uma lei muito mais forte, hierarquicamente superior a um edital. Então, assim, quer você goste ou não, ache correto ou não, que vai ser ruim para a administração da Receita, que vai atrasar, que não sei o quê, injustiças à parte, custo-benefício aqui ou não, interesse da administração para lá ou para cá, cumpra-se a lei. Tá? Eu, Diogo, particularmente, sou bastante legalista. A lei é amplamente discutida, ou deveria ser, a gente tem que acreditar que sim, antes de ser editada e entrar em vigor. E para você fazer alguma coisa diferente do que está nela, teria que ter todo um processo legislativo novamente, não simplesmente você achar que naquele caso não se aplica. Segundo item do resolve, a reversão das vagas deve ser devidamente aplicada em todas as fases do certame. Reverta-se também na fase discursiva. Por fim, verificar, vamos lá, a revisão das listas de candidatos aptos devem ter suas discursivas corrigidas em todos os grupos concorrentes, já consideradas as reversões necessárias, eventual eliminação de duplicidades, ou seja, candidatos que tenham figurado simultaneamente em duas listas ou mais, ou seja, todo mundo que está na de negros e ampla vai para ampla, todo mundo que está na deficiente e ampla vai para ampla, e dessa forma que você garanta que não haja correção de provas discursivas em número global menor do que o previsto no edital, que é o que está acontecendo nesse momento. Então, essas são as resoluções do MPF. E agora eu vou te dar a minha opinião. Parte dela eu já dei. Eu sou legalista. Eu acho que bom senso é legal, é importante, interesse da administração pública é importante, mas a lei ela tem que ser seguida ao pé da letra. E esse edital está indo contrário à lei. E olha só, isso já foi levantado, comunicado, publicado, oficiado à FGV inúmeras vezes por inúmeros candidatos e a banca simplesmente ignorou. Eu acho estranho, né, que você faça isso, é como se fosse uma criança achando que ninguém vai ver. Só que vê. O Ministério Público Federal está vendo. E provavelmente ele deu 10 dias para a FGV tomar essas atitudes, a FGV e o secretário da Receita, e após esses 10 dias, fim do prazo e não sendo cumpridas as determinações, as sugestões, as recomendações, provavelmente o MPF vai entrar na justiça e isso seria muito pior, porque em vez de você ter uma solução administrativa que ocorra em 10 dias, você vai ter judicialização do processo. E aí tem toda aquela parte de autos, de ouvir os dois lados, etc. e tal. E isso atrasaria o concurso certamente em alguns meses. E isso sim é ruim para todo mundo que está envolvido. Beleza?
Então, se antes eu previ que a banca não ia fazer nada, que ela ia ignorar todos os pedidos, eu acertei. Você pode ver um outro vídeo meu aqui. Agora, com o MPF intervindo, na minha opinião, a banca ou vai agir conforme a recomendação do MPF, por livre e espontânea vontade, ou ela será obrigada por decisão judicial. Eu acho difícil que não mexa no concurso a partir de agora. Ok? Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e manda para mim a sua opinião aqui nos comentários. Vamos continuar a conversa aqui embaixo. Um grande abraço e até a próxima.